Olá, gente. Como é que estamos? Acabei de chegar do culto e resolvi fazer esse vídeo compartilhando com vocês o resultado de uma leitura bíblica que eu estava fazendo. Eu estava lendo o livro de Apocalipse. Estava lendo aqui da minha Bíblia mesmo, que tradução que todo cristão tem, ou a maioria absoluta dos cristãos possuem, né? A tradução de João Ferreira de Almeida. Então eu estava lendo aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 4. Apocalipse ou Revelação, como preferem as testemunhas de Jeová, como prefere a Torre de Vigia, né? A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Então eu comecei lendo Apocalipse capítulo 4. E esse capítulo de Apocalipse, ele diz que alguém está sentado sobre o trono. E não diz de forma clara, de forma ostensiva, quem é a pessoa que está assentada sobre o trono e sendo adorada. Então, ao começar a ler o capítulo 4 de Apocalipse, eu disse: quem está assentado no trono aqui sendo adorado é Jesus. Mas por que eu pensei isso? E continuei lendo todo o capítulo 4 do livro de Apocalipse. E terminando o capítulo 4, eu percebi que o capítulo 5 é uma continuação da narrativa do capítulo de número 4. E quando cheguei em Apocalipse, capítulo 5, versículo de número... Balançou a câmera aí, ó. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 13, eu desisti da ideia de que quem estava assentado no trono, no capítulo de número 4, era Jesus. Não era. E quando se trata de palavra de Deus, de falar acerca de Deus, nós precisamos ter honestidade, sinceridade, porque se trata das coisas de Deus, do reino de Deus. E nós temos que ter esse senso de responsabilidade. Chegando em Apocalipse 5,13, eu descobri que quem estava sentado no trono sendo adorado não era Jesus, mas sim Deus Pai. Isso mesmo, era Deus Pai quem estava sentado no trono, sendo adorado a partir do capítulo... Deixa eu me consertar aqui. A partir do capítulo de número 4. Isso mesmo. O texto diz: e ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então ele disse, então eu preciso desistir da ideia de que quem está assentado no trono sendo adorado no capítulo 4 é Jesus. Não é Jesus. Conforme Apocalipse 5,13, distingue as duas pessoas e coloca Deus Pai no trono como a pessoa que estava assentada no trono no capítulo de número 4. O texto diz... Essa é a porta, viu, gente? E o que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então, separou as duas pessoas e disse quem era que estava sentado no trono. Mas por que eu pensei que era Jesus e não Deus Pai quem estava sentado no trono no capítulo de número 4? Por causa de uma expressão que tem lá no capítulo 4. O texto diz que
o que estava assentado no trono estava sendo adorado por 24 anciãos. E esses 24 anciãos diziam: ao que está assentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Então foi essa expressão, aquele que vive para todo sempre, que me levou a acreditar que seria Jesus, desculpa, que seria Jesus e não Deus Pai quem estava sentado no trono, sendo adorado no capítulo de número 4. A expressão, ao que vive para todo sempre. Eu pensei ser Jesus porque foi Jesus quem se apresentou assim algumas vezes às igrejas da Ásia e ao próprio João, no capítulo 1 e no versículo 18. Eu, que fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Como a pessoa do capítulo 4, que estava sentada no trono, não estava identificada claramente, ostensivamente, por essa expressão, ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre, eu pensei me referir a Jesus, por causa da coincidência de apresentação, de modo de se apresentar. Só que, como já disse para vocês, eu desisti quando li o capítulo 5, ao perceber que o capítulo 5 continuava com a narrativa da mesma visão do capítulo de número 4. Ao dizer, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então, caiu minha ficha e eu disse, não. Quem está assentado no trono no capítulo de número 4 não é Jesus. É Deus Pai. Só que no capítulo 4, quando Deus Pai está sendo adorado pelos 24 anciãos, não sei se o plural correto é anciães ou anciãos, ou as duas formas estão corretas. Mas vamos lá. 24 anciãos. Suponhamos que esteja correto anciãos. 24 anciãos estavam assentados no trono. E o texto diz que esses 24 anciãos adoravam ao que estava sentado no trono. O que era que caracterizava a adoração desses 24 anciãos a Deus Pai que estava assentado no trono? Duas coisas caracterizavam. A primeira coisa que caracterizava a adoração é que os 24 anciãos se prostraram diante de Deus Pai que estava assentado no trono. Então, a primeira característica que designava a adoração é que os 24 anciãos se prostraram. A segunda característica que designava a adoração dos 24 anciãos que se prostraram diante do que estava sentado no trono foram as coisas, as palavras, melhor dizendo, que esses 24 anciãos agora prostrados dizia a Deus Pai. O que é que ele dizia? Ou o que é que eles diziam? Digno és, Senhor, ou conforme a tradução do Novo Mundo, digno és, Jeová, de receber a honra, a glória e o poder. Vejamos, duas coisas caracterizavam a adoração ao Deus Pai que estava sentado no trono. A primeira coisa era a posição corporal. Os 24 anciãos se prostraram diante do que estava sentado no trono. Segunda coisa são as palavras que foram ditas como forma de adoração ao Deus Pai. Digno és, Jeová, ou digno és, Senhor, ou digno és, Deus, de receber a honra, a glória, o louvor, o poder. Pronto.
está caracterizada aqui a adoração ao Deus Pai que estava assentado no trono. Só que, como já disse a vocês, eu continuei lendo o capítulo de número 5. E eis que eu descubro que Jesus, agora sim, sem dúvida e com muita honestidade, Jesus agora sim é adorado no capítulo de número 5 do livro de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo de número 5, Jesus primeiro é adorado separadamente do Deus Pai. É adorado de forma isolada do Deus Pai. Se não, vejamos. No capítulo 5, no versículo de número 8, os 24 anciãos do capítulo de número 4 agora se prostam aos pés do Cordeiro. Lembrem que eu disse que duas coisas caracterizavam a adoração ao Deus Jeová no capítulo de número 4. E as duas coisas foram posição corporal, se prostaram diante do Deus Pai, e a segunda coisa foi as palavras que eram ditas a Deus Pai. Eis que agora no capítulo de número 5, esses 24 anciãos do capítulo 4 agora se prostam. Primeira coisa que designa adoração, a mesma do capítulo 4. Os 24 anciãos que se prostaram diante de Deus Pai, agora se prosta isoladamente diante do Cordeiro. Apocalipse 5:8. Os 24 anciãos prestam uma adoração ou se prostam diante do Cordeiro. Então, caracterizou-se aqui a adoração, tal como no capítulo 4. Os 24 anciãos lá se prostaram e aqui no capítulo 5 se prostam diante do Cordeiro. No capítulo 4, diante de Deus Pai. No capítulo 5, diante do Cordeiro. Primeira coisa que caracteriza a adoração, posição corporal. Se prostaram. Agora, no Apocalipse 5, estão se prostrando diante do Cordeiro. A segunda coisa que caracteriza a adoração, tal como no capítulo de número 4, acontece também diante de Jesus, 24 anciãos prostrados, posição corporal, e dizendo as mesmas coisas ao Cordeiro. Digno és, versículo 12 agora. Digno és o Cordeiro que foi morto. Melhor dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, atenção. Primeiro eles se prostaram, primeira coisa que caracteriza a adoração, eles se prostaram. E agora dizem a segunda coisa, ou as segundas coisas que designam a adoração. Versículo 12, Apocalipse 5:12. Digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a força, a honra, a glória e ações de graça. Eu pergunto, não vou perguntar se testemunho de Jeová não, para não caracterizar uma perseguição, eu pergunto a quem interessar possa, talvez, neste caso, as testemunhas de Jeová. Se os 24 anciãos do capítulo de número 4, ao se prostarem diante de Deus Pai e dizerem tais palavras, não significam adoração, então os 24 anciãos que estão prostrados diante de Jesus e dizendo as mesmas palavras, também não estão adorando ao Cordeiro. Se os 24 anciãos do capítulo de número 4 estão prostrados diante de Deus Pai e dizendo tais palavras que caracterizam adoração,
Se eles estão adorando a Deus Pai no capítulo 4, também estão adorando a Deus Filho no capítulo 5. No capítulo 4, prostração e palavras. No capítulo 5, diante do Cordeiro, prostração e palavras. Primeiramente, Jesus é adorado isoladamente no capítulo de número 5, conforme já vimos. 5:8 e 5:12 de Apocalipse, ou de Revelação, como preferem. Não é verdade? Agora, tem algo mais substancial aqui. Em Apocalipse 5:13, diz assim: e toda criatura que está na terra, atenção, gente, e toda criatura que está na terra, debaixo da terra, no mar e o que há no mar, digam ao que estar assentado no trono. Quem é que está assentado no trono? Deus Pai. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja dada ações de graças, honra, glória, poder para todo o sempre. Primeiramente, Jesus é adorado de forma isolada no capítulo 5. E depois, Deus Pai e o Cordeiro é adorado, ou são adorados de forma coletiva, juntos, melhor dizendo, no capítulo de número 5 e versículo de número 13. Vale a pena repetir, né? Apocalipse 5:13. Atenção, viu? E toda criatura. Será que as testemunhas de Jeová se enquadram nessa toda criatura? Será que os ungidos, aqueles que têm esperança celestial, se enquadram nessa toda criatura? Será que a grande multidão, as ovelhas de segunda classe, se enquadram nessa grande multidão? Versículo 13. Revelação 5:13, ou Apocalipse 5:13. E toda criatura que está na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que há no mar, ou debaixo do mar, digam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder. Se no versículo de número 13, os 24 anciãos e toda criatura vivente, quer na terra, quer no mar, se eles estão adorando a Jeová, estão também adorando ao Cordeiro. Se não estão adorando ao Cordeiro, também não estão adorando a Jeová. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas há situações que não tem como explicar em curto espaço de tempo. Ou talvez até tenha, eu que sou uma pessoa limitada, incapaz, e é melhor reconhecer, né, do que sair espalhando culpas. Mas o fato, a razão desse vídeo é para provar, por A mais B, e de forma inconteste, duas coisas. Primeiro, quem está sendo adorado no capítulo de número 4 é Deus Pai. O que caracteriza a adoração é a posição corpórea, se prostraram, e as palavras que são ditas. No capítulo 5, quem está sendo adorado primeiramente é Jesus, é o Cordeiro, com as mesmas características do capítulo 4. Prostração dos 24 anciãos e palavras que foram ditas. No final do capítulo 5, Deus Pai e Deus Filho são adorados de forma conjunta. Não adianta dizer que não é adoração, porque se disser que ali não é adoração a Jesus, também estão dizendo que ali
também não é adoração a Deus Pai. É isso.